Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma resenha do Barbeiro Crente aqui. Queridos, um beijo a todos vocês. Quero perguntar já de cara, já assim ó, você prefere dar ou receber? O que é melhor, é dar ou receber? Porque é óbvio que todo mundo vai dizer, não, a Bíblia já diz assim ó, melhor coisa é dar do que receber. É isso aí, né? Melhor dar do que receber. Mas por quê? Da onde vem isso? Então, hoje eu tenho um assunto polêmico aqui para falar. Eu sabia que não tinha como falar com um crente sem ele tocar no assunto. Esses crentes são tudo dinheirista, né? Pois então vamos lá, você vai entender hoje que o dinheiro não é ninguém perto do dono dele. Antes de nós irmos até lá, eu quero te convidar, clica aqui no sininho, se inscreve aqui no canal, vamos jogar esse evangelho lá nos confins da terra. Bora para a palavra de hoje. Então vamos lá, melhor coisa é dar do que receber, mas onde que está escrita essa palavra? Está escrito na Bíblia, né? Você pode procurar no Google, você vai achar onde é que está escrito melhor coisa é dar do que receber, porque eu vou ler uma palavra totalmente diferente, tá, Ney? Mas tu não ia falar sobre dar? Eu vou falar sim. Nós vamos ler lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Opa! Mas então, quem começou com a brincadeira? Foi Deus. Ele não vai pedir que nós façamos algo sem antes Ele ter feito. Ele é um Pai perfeito, Ele é um Pai exemplar, é Ele o nosso exemplo. Deus é fiel, a gente gosta de botar ali atrás dos carros, né, no outdoor, Deus é fiel mesmo. Sabe quem não é fiel às vezes? Nós. Mas fidelidade é um fruto do Espírito. Nós podemos frutificar no Espírito e sermos fiel também. Só que daí eu já ouvi muito na minha vida, hein? Muita gente dizendo assim, ó, se tu for fiel, Deus é fiel. Se tu não for fiel, Ele não tem obrigação de ser. Queridos, Deus não é fiel por obrigação. Ele é fiel porque me ama. Ele é fiel porque te ama. E não é nós que somos exemplo para Ele. É Ele que é exemplo para nós. Se tu for fiel, Deus é fiel. Se tu não for fiel, Ele segue sendo fiel porque Ele não muda. Ele é sem sombra de variação. Ele é um grande exemplo. Ele é um grande Pai. Ok? E diz ali que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o Filho para que nós pudéssemos ter. Quem teve o lucro no Ele dar foi nós, não foi Ele. Ou seja, Ele deu um exemplo para nós. Ok? Então diz assim, ó, lá também no livro de 2 Coríntios, capítulo 9 e versículo 9 diz assim, como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta a semente, que semeia ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecido em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Ou seja, aquele que dá semente ao semeador. Você é um semeador? Ah, Ney, mas já vai falar de oferta e dízimo? Vou, porque esse é um assunto tripolêmico, gente. Oferta e dízimo é papo para muita gente nem ir na igreja, para muita gente dizer assim, vem com esse papo de crente aí para mim. Cara, oferta e dízimo é algo muito espiritual. Oferta e dízimo é algo muito de Deus. E se você não entende, se você não sente, você não tem a mínima obrigação de fazer. Se tem alguém botando ali para você que se você não for fiel, Deus também não vai ser fiel. Eu não tenho medo de botar minha carona aqui, ó, e dizer para você, se tem alguém dizendo isso para você, é mentira. Se tem alguém dizendo para você que se você não for dizimista, ofertante, vai começar a estragar as coisas dentro da sua casa, está te ameaçando. Cara, sai fora. Sai fora desse abuso espiritual, não fica debaixo desses mentirosos, mercenários, ladrões. Eu concordo com isso. Tá? Porque essas pessoas não são pastores, são pessoas que se alimentam da lã das ovelhas.
Agora, existem homens e mulheres de Deus que estão de pé, dispostos a orar por você, a amar você, cuidar de você e ensinar um evangelho verdadeiro para você. E mesmo assim eu continuo afirmando, dízimo, oferta é sim procedente de evangelho, de Bíblia, de mundo espiritual, sim. Não, você poderá fazer isso, mas tenha entendimento, tenha conhecimento, deixe o Espírito Santo falar com você e curar essa área em você. Porque tem muita mentira sim, e é por causa disso que muitas pessoas são machucadas nessa área, é por causa disso que muitas pessoas estão arressabiadas, como diz o gaúcho ali nessa área. Mas eu não discordo que isso seja um abuso sim, em muitas áreas, mas como todas as áreas existem pessoas honestas e desonestas, e como todas as áreas que os seres humanos e que o pecado atue, vai haver corrupção, gente, mas Deus é poderoso e fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou sonhamos. Então, diz aqui que Ele é aquele que dá semente ao semeador. Se você quiser ser um semeador na presença do Senhor, se você quiser ser um multiplicador das grandes bênçãos, se você quiser ser uma pessoa generosa, né? Mas aqui fala sobre ajudar as pessoas, ajudar os necessitados, mas a Bíblia fala sobre trazer também um mantimento para a casa de Deus, para a igreja, para aquele lugar onde se congregam os santos. Isso é fato, isso é palavra de Deus, gente, isso é verdade, isso é bíblico, tá? Então, por que eu quis vir trazer isso hoje? Porque isso é uma libertação. A Bíblia nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu quero nesse momento poder ser um libertador para você nessa área, falar sobre fidelidade, falar que você pode se ofertar sobre o princípio, Ney, mas eu tenho tão pouco, mas eu não tenho nada. Se você não tem nada, não tem como você dar o que você não tem. Mas por que é melhor coisa dar do que receber? Porque se você der, é porque você tinha. O que você tem? Alguma coisa você tem. Você tem tempo? Oferte seu tempo. Ajude alguém. Faça algo de bom para alguém. Se você tem ali dinheiro, faça uma generosidade com alguém, oferte algo para a igreja da sua cidade, da sua... mas eu não quero porque vão roubar. Em primeiro lugar, se a pessoa roubou, não roubou de você, roubou de Deus, o problema é dela com Deus. Você deu para Deus. Se a pessoa pegou, ela roubou, já foi de Deus, porque você não deu para ela. Tá? Segundo lugar, se você está num lugar onde você vê que os recursos são desperdiçados, né? Ore a Deus, Ele vai conduzir você para um lugar onde você pode ser igreja do Senhor Jesus Cristo, onde você pode somar no Evangelho do Reino. Existem muitos lugares maravilhosos e o Senhor sonhou um lugar para você. Talvez você esteja mesmo no lugar errado. Peça para o Senhor, Ele vai conduzir você. E você vai poder semear. Veja bem, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Querido, unigênito quer dizer que ele só tinha um. Tá? Ok. Mas unigênito só tinha um. Deus, olha só, Deus, Ele é abundante em tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem todas as coisas. O que Deus poderia ter? Pouco. O que Deus poderia ter em escassez? A Bíblia diz que tinha uma coisa que Ele tinha só um filho. Ele deu a única coisa que Ele só tinha um. Mas por causa disso, era para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas mais adiante o Evangelho nos diz que nós viemos a ser enxertados nessa videira e a todo aquele que nele crê é dado o poder de ser chamado de Filho de Deus. Então, a partir do momento que nós cremos no Senhor, nós temos poder de ser chamados filhos de Deus. E agora diz que Ele não é mais o unigênito, mas Ele é o primogênito de muitos filhos, ou seja, Ele deu um único filho que Ele tinha, mas Ele ganhou milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de filhos. Ele é aquele que dá semente ao semeador, e Ele semeou, Ele plantou, Ele deu o filho dele para salvar a nossa vida, mas de contrapartida, Ele recebeu uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Agora Jesus já não é mais o unigênito, mas Ele é o primogênito. Ele é o primogênito porque Ele é o filho mais velho dessa família imensa que é a igreja do Senhor. E veja bem, e Jesus, por ter obedecido, por ter honrado a ordem do Pai, por ter vindo, se entregado na cruz do Calvário, diz que agora Ele é o nome sobre todo nome e Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Uau!
Ou seja, isso não é dinheiro, isso não é moeda, isso não é ganância, isso não é roubo, isso não é corrupção, isso é espiritual, isso é uma regra espiritual de multiplicação, isso é uma regra espiritual de crescimento, isso é uma regra espiritual de prosperidade. Ah, mas esse evangelho da prosperidade, todo o evangelho é da prosperidade. O evangelho da corrupção, o evangelho do dinheirismo, o evangelho da distorção, o evangelho da mentira, esse já caiu por terra e a Bíblia diz seja anátema. A Bíblia fala sobre isso. Agora existe o evangelho da graça, existe o evangelho da verdade, existe o evangelho da prosperidade bíblica poderosa do Senhor. Este é o evangelho, esta é a Bíblia sagrada, esse é o nosso Deus, é um Deus que te ama a ponto de entregar seu filho. Ele deu o seu filho. Gente, se você põe a mão no bolso e você não consegue tirar R$10, R$15 para poder ofertar, tem problema, tem doença, tem alguma coisa que precisa ser curada na sua vida, mas não é uma pessoa que está querendo lhe roubar que está dizendo isso, é o Espírito Santo querendo curar a sua vida. Ninguém está querendo tirar seu dinheiro em nome de Deus, não, mas também, dinheiro também é um assunto espiritual. E eu não poderia deixar de trazer isso para a resenha. Coloque toda a sua vida na presença do Senhor. Coloque sua casa, sua família, seus bens, sua vida espiritual, sua saúde em todas as áreas, espiritual, sentimental, intelectual, todas as áreas. Coloque na presença do Senhor. Mas sua vida financeira precisa estar na presença do Senhor. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá a face de Deus. E não existe uma área da nossa vida que não precisa ser santificada. Aí diz, o dinheiro não é de Deus. A Bíblia diz que o amor pelo... que o dinheiro não é de Deus. Que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. O Senhor Jesus diz que ninguém poderá servir a dois senhores. Ou serve a Mamon, ou serve a Deus. Então ele está fazendo uma analogia ao dinheiro. Você não pode servir ao dinheiro. O dinheiro é um péssimo senhor, mas é um ótimo servo. Ele está aí para servir você. Você pode, não é proibido ser rico, não é feio ser rico, não é feio trabalhar e enriquecer. O Senhor pode te enriquecer, Deus pode te enriquecer. Semeie, 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 você vai plantar. Mas não existe uma área na nossa vida que não possa e não deva ser santificada. Santifique as suas primícias, santifique o seu dízimo, santifique os seus ganhos, santifique o seu trabalho, o Senhor vai prosperar. Se você tiver que ficar doente, você vai ficar doente. Se você tiver que morrer, você vai morrer. Se você tiver que passar algum perrengue na sua vida, você vai passar. Não é porque você é dizimista, não vai, não, porque daí tu não vai passar nada. Não! Nós estamos debaixo do sol. O sol nasce para todos, para os bons e para os maus. A Bíblia é clara em relação a isso. A diferença é o quê? Você sabe honrar o Senhor? Você sabe honrar aquilo que o seu Deus fez, porque dizimar e ofertar... O Senhor precisa de dinheiro, por acaso? Não, Ele não precisa do seu dinheiro. O Senhor não precisa de nada que é seu, mas é uma honra poder devolver, entregar, porque não é 10%, não é 15%, não é 1% que nós temos que é do Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, é 100% que é dele. É apenas, amado, mas o Senhor quer provar o nosso coração, é para nós provar para Deus. Você não precisa provar nada para Deus, porque Ele conhece seu coração melhor do que você. Mas é para eu provar para mim mesmo. Você não vai provar para si mesmo, porque enganoso é o coração do homem. Então para que é, Ney? É um exercício, querido. É um exercício que você entenda que tudo vem dele, tudo volta para Ele. 10 significa tudo. O número 10 na Bíblia, ele simboliza, ele significa tudo. Quando você entrega 10%, está dando a compreensão na presença de Deus que você entregou tudo. Toda a sua finança, toda a sua vida financeira é santificada através desses 10%. Pode entrar 1 milhão de teólogos agora aqui me xingando, até hoje ninguém me xingou, mas é capaz de agora esse assunto aqui da gente me xingando. Tudo bem, xingar não dói, porque o meu coração, a minha razão está na cruz. Mas eu estou trazendo para você verdade e libertação através dessas palavras, ok? Então assim, se você não faz o que tem que fazer com 90%, não vai ser esses 10% que vai resolver sua vida. Você já sabe, mas eu prefiro sair então e tomar um café com a minha mulher, com meus filhos, do que ir lá levar para o pastor ladrão. Não leva para o pastor ladrão, ora e vai levar então para um lugar onde você sabe que estão cuidando de você. Não usa desculpinha, coloca a sua vida na presença de Deus. Desculpa o linguajar, né? Mas essa é a verdade. Por quê? Porque tem tanta
coisa que fica ali dentro do coração, o inimigo falando com a gente, o nosso ego falando, a gente querendo usar subterfúgio. Não, querido, não tem desculpa para a gente não ser santo, não tem desculpa para a gente não andar com Deus, não tem desculpa. Jesus está voltando, o tempo urge e é momento de nós irmos para a presença do Senhor com tudo que temos, tudo que somos, sermos gratos, entender quem Ele é. O Senhor nos ama, Ele não está de brincadeira conosco, não. Ok, querido? Espero que eu tenha libertado você, curado você. Como eu disse, se quiser me xingar, se quiser perguntar alguma coisa, chama aqui, nós estamos aqui para você, tá bom? Que Deus abençoe, prospere sua vida e você possa ter um tempo de aprendizado e crescimento ouvindo essa palavra aqui que o Senhor deu para você. Uma boa semana, Jesus te ama e eu também. Beijão!